graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos. Quero aqui compartilhar mais uma vez a palavra de Deus nesse dia, Salmo 116, onde nós podemos tirar algumas lições aqui lendo o Salmo 116, alguns versículos. E o que eu quero dizer nesse momento é que Deus, Ele ouve o nosso clamor. Quando nós oramos, quando nós estamos fazendo as nossas orações, as nossas súplicas, tenha certeza que Deus Ele está ouvindo as nossas petições, as nossas orações e o nosso clamor. Então eu quero ler aqui o Salmo 116, não vou ler todos os versículos do Salmo 116, que vai do versículo 1 até o 19, mas eu gostaria de ler somente até o versículo de número 5, que diz assim, a palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Palavra do Senhor. Então, irmãos, o salmista, ele faz aqui uma declaração muito rica, muito bela, quando ele diz que ama ao Senhor. E nós, como cristãos, como aqueles que foram alcançados por Cristo, nós devemos também amar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Mas a declaração do salmista aqui é: amo ao Senhor. E aí ele vai falando algumas coisas, dizendo por que ele ama o Senhor. Então ele diz, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então quando ele diz que ama o Senhor porque ele ouve a voz dele, a sua súplica, isso tem a ver com o entendimento que o salmista tinha de que quando ele estava orando, Deus estava ouvindo, no sentido de que Deus ele estava atento ali às orações que o salmista estava fazendo. E assim Deus faz conosco, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo a nossa súplica, o nosso clamor, Deus ele está atento, Deus ele está ouvindo a nossa súplica, as nossas orações. Ele diz no versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Primeiro o salmista diz que Deus, ele ouve as suas súplicas. E agora ele vai dizer aqui que vai suplicar a Deus, vai fazer as suas orações, a extensão da comunhão daqui do salmista com Deus, em relação a orar, em relação a clamar a Deus, enquanto ele viver. Então isso aponta para perseverar, para que nós possamos ter perseverança. Nós podemos aprender isso aqui quando o salmista diz que vai invocar o Senhor enquanto ele viver. E nós temos que pegar isso para nós, invocar a Deus, fazer as nossas orações enquanto nós estivermos vida. Precisamos perseverar nas nossas orações, na nossa comunhão com Deus. Como o apóstolo Paulo vai falar em 1
Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai em todo tempo, orai sem cessar. Aliás, ele diz, orai sem cessar, né? Continuamente. Essa é a declaração lá do apóstolo Paulo, orar sem cessar. Então o salmista ele diz que vai invocar a Deus enquanto ele viver. Isso também nós devemos fazer. No versículo 3 ele diz, laços de morte me cercaram, e angústia de inferno se apoderaram de mim. Aí diz, caí em tribulação e tristeza. Bem, irmãos, aqui essa descrição que o salmista está fazendo aponta para uma grande situação, um grande problema que o salmista estava enfrentando. E nós, que somos cristãos, estamos no mundo, nós não estamos isentos de passarmos por adversidade, problemas, dificuldades das nossas vidas. Esse problema aqui que o salmista estava enfrentando causou aí uma angústia. Ele vai dizer que era uma angústia do inferno, né, que se apoderou dele, que tomou conta dele, ao ponto dele ficar atribulado e triste. E as adversidades, os problemas que surgem nas nossas vidas, muitas vezes nos deixam assim, atribulados, tristes, por causa da adversidade. Ela causa um certo desconforto para nós, para a nossa vida. Mas nós podemos pegar como exemplo a respeito daquilo que o salmista fez. O que foi que o salmista fez quando a angústia, uma angústia infernal se apoderou dele, quando ele caiu em tribulação e tristeza? O que foi que ele fez? Ele se trancou no quarto, ele esperou que a ansiedade tomasse conta dele, que a depressão chegasse? Não. Ele diz no versículo 4, ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. No versículo 2, ele diz que vai invocar a Deus enquanto ele viver. E aí nós podemos ver isso. Ele continua aqui invocando a Deus quando a tristeza, por causa da tribulação, por causa da angústia que se apoderou dele. O que foi que ele fez? Ele clamou por Deus, ele invocou, ele chamou a Deus, né? Chamou ao Senhor. Ele fez ali o seu pedido, a sua oração, orando dizendo, ó Senhor, livra-me a alma. Então nós precisamos primeiro ter em mente que Deus, ele está aí ouvindo as nossas orações, e que esse Deus, ele é poderoso para trazer alívio para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, quando nós estamos atribulados, sofrendo por causa das adversidades, problemas adversos, como enfermidades e tantas outras coisas que nos deixam atribulados, tristes, né? Cheios aí de sofrimento. Então nós temos que invocar o nome do Senhor, porque Ele nos ouve. O Salmo 66, versículo 19 e 20, ele traz também aqui uma declaração a respeito de que Deus, ele ouve, ele escuta a nossa voz, ele escuta as nossas orações. Salmo 66, versículo 19 e 20, diz assim: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Veja bem, o salmista aqui, ele vai bendizer a Deus, ele vai louvar a Deus, ele vai engrandecer a Deus. Por quê? Porque Deus não rejeita a sua oração. Então o salmista aqui,
está cheio de gratidão para com Deus, ao saber que Deus, ele não rejeitou a oração dele. E também Deus, ele não rejeita a sua oração, ele não rejeita as nossas orações. Então ele diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus, que não me rejeita a oração. E ele vai dizer: e nem se aparta de mim a sua graça. Nós que fomos alcançados por Cristo, né? Fomos salvos por eles, salvos por Ele, nós somos salvos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios, no capítulo 2, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria até de ler esse versículo aqui, de Efésios capítulo 2, para ficar bem completo, né, que eu citei aqui, mas citei esse salmo incompleto. Mas deixa eu colocar aqui em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos alcançados pela graça. E o salmista está dizendo aqui que Deus não aparta dele a sua graça. Então, um dos meios da graça é exatamente a oração. Deus, pela sua graça, por ter nos alcançado, ele deixou esse meio para que nós possamos termos a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos falar com Deus, visto que uma definição da palavra oração é falar com Deus. Então, nós precisamos clamar a Deus, precisamos buscar a Deus. Quando nós estivermos enfrentando situações difíceis nas nossas vidas, quer seja algo pessoal, familiar, precisamos invocar a Deus. E temos que ter essa ousadia de entrarmos na presença de Deus, sabendo que Deus ele está ouvindo as nossas orações. Eu quero até ler aqui Isaías, profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, que ele vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí a continuação do versículo ele vai dizer: e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Veja bem, o profeta Isaías, ele traz essa declaração dizendo que Deus, ele não é um Deus surdo para que não possa nos ouvir. Ou seja, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus para termos aí a nossa comunhão com Deus, para fazer as nossas orações, os nossos pedidos, para colocar diante de Deus ali a situação que nós estamos enfrentando, Deus ele está ouvindo as nossas orações. Deus ele está ouvindo as orações que você tem feito, quer seja essas orações que você faz quando você está sozinho, como Jesus vai declarar: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ali ao teu Pai em secreto. Ali Deus ele vai estar lhe ouvindo. Ou quando você estiver com outras pessoas, coletivamente, você está orando ali com outra pessoa, com mais pessoas, ainda assim Deus ele está a ouvir o nosso clamor, ouvindo a oração de cada um individualmente. Então Deus, ele escuta as nossas orações, ele escuta o nosso clamor. E nós precisamos ter esse conhecimento e que nós temos esse relacionamento com Deus por meio da sua graça. E eu gostaria de ler também Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. No versículo 7.
que vai falar aqui sobre o povo de Israel. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. No versículo 8 ele diz: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o povo de Deus aqui, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam cativos, estavam presos, eles eram escravos ali de Faraó. Faraó estava fazendo com que esse povo viesse a sofrer amargamente. Então, o que foi que o povo fez? O que foi que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. O versículo que nós lemos vai dizer que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. Deus tomou conhecimento do sofrimento dos filhos de Israel. Eles passaram a clamar a Deus, eles passaram a falar com Deus, a dizer para Deus tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Falando ali a respeito do sofrimento, famílias, homens, mulheres, crianças que estavam sofrendo ali na mão de Faraó. Aí, o socorro para esse povo veio de quem? Do Senhor, como vai dizer o salmista. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que nós possamos clamarmos a Deus, que nós possamos aumentar a nossa comunhão com Deus, por meio da súplica, da oração, da intercessão e das ações de graças, clamando ao Senhor por misericórdia e graça. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.